Então vamos lá, cadê o caderno aí? Está aí? Cadê a Bíblia de papel, caneta, lápis? Isso, igreja. Pessoal em casa, já vi também, está no sofá? Olha aí. Não, estou na cama ainda, pastor Hélio, então tá bom. Então vamos embora, nessa manhã, mas antes, eu falei aqui, domingo passado, eu só iniciei, e esse livro, eu até ganhei, eu e a Deise ganhamos um livro, pessoalmente, do pastor Luciano Subirá. Ele mandou para mim e para a Deise. Então esse livro é um livro para te ajudar. É claro que esse livro, vamos dizer assim, ele é super completo, né? O pastor Luciano, vou te falar, que homem é esse? Né? Que abre a boca para edificar as pessoas de uma maneira tremenda, né, gente? Então, legal. Esse é um livro que eu recomendo. O que aconteceu? A gente não estava com o livro aí na livraria, mas o pastor Rodrigo encomendou, e eu creio que a gente tem um preço bem competitivo aí, só para facilidade de você chegar lá e comprar esse livro. Aí leia ele, vai marcando esse livro, coisas que são importantes nesse conteúdo. Chama-se O Impacto da Santidade. É explicar sobre esse assunto, que é muito mal entendido. E às vezes a pessoa tem uma noção sobre isso aí, de um aspecto muito assim do lado de fora, sabe? Alguma coisa assim, tipo, não, então essa é a marca, por que eu sou santo? Não, até essa palavra, como eu vou explicar, ela é uma palavra num conteúdo nosso, do nosso país, por causa de toda uma cultura religiosa sobre isso, é algo tipo assim, caramba, esse cara é o perfeito, né? Se chegou lá, meu Deus do céu. Então, a gente tem que desconstruir isso aí. Então, como a gente tem muita gente nova, que é importante, gente, porque é exatamente isso que eu estou colocando aqui, ó. Santificação é o caminho da transformação, ok? Esse é o caminho que Deus nos chamou com Ele. Então eu ando com Ele para ser transformado. Agora, se Ele vai me abençoar financeiramente, vai. Se Ele vai me encher de alegria, prazer e ânimo, e vai. Se Ele vai... Isso é consequência. Mas o que Deus quer mesmo, olhem para mim, é trabalhar em você e em mim. A gente dá um amém meio fraco, porque a gente acha que a gente está numa boa. Mas você pode estar certo que Deus, Ele sabe, de várias maneiras, trabalhar em mim, na minha vida e na sua, para que nós sejamos pessoas melhores. Uhul. No final da nossa jornada, nós sermos, como eu falei domingo passado, mais parecidos com Jesus. Isso é que é importante. Legal? Então tá bom. Então vamos embora entrar nessa série aí. Eu vou direto a um texto, que esse texto... ele é um texto também profético, né? Porque em Êxodo capítulo 19, Deus chama a Moisés e começa a dizer algumas coisas para ele, que ele escolheria um povo e propriedade exclusiva para ele e tal, porque tudo tem um propósito, né? Deus não faz nada sem propósito. E esse é um texto onde Deus viria sobre o Monte Sinai e ele veio. E isso aqui, gente, é uma palavra profética para esse tempo do fim, tipo, Jesus está voltando. Então veja só o texto como é tremendo aí. Esse é um pedaço, eu vou ler depois o que está no início. Mas Êxodo 19:10, o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e santifique-o. Olha a declaração de Deus. Essa palavra também é purificar, era separar, é uma palavra super importante, tá? Separação, guarda aí, anota aí, separação. Então santifique o povo no dia de hoje e no dia de amanhã. Agora veja que coisa legal, nós fomos, vamos dizer assim, essa santificação, ela começou no dia em que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, ok? No dia que Jesus fez essa obra na cruz do Calvário, até o dia de hoje, segundo a Bíblia, um dia como 1000 anos como um dia. Nós estamos nesses 2 dias, gente, porque o terceiro dia está para chegar. Olha que legal. Então esse é o tempo que Deus destinou para que nós nos santifiquemos, nos separemos, porque veja, e que vocês estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. É o que está para acontecer, Jesus vai vir e todo olho verá, não é não? Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. E aí não dá mais tempo, mas na verdade são 2 dias, o que tem de mensagem profética sobre 2 dias, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, nesse paralelo dessa figura aí, é fantástico, gente.
E se você for ler um pouquinho mais adiante, diz que no amanhecer do terceiro dia, Deus desceu. Meu Deus! De uma maneira forte, impressionante, ao ponto do povo: Moisés, deixa Deus falar contigo, que não está dando para a gente ficar aqui não. Muito interessante. Agora, Deus fala assim: então olha só, se santifique no dia de hoje, no dia de amanhã, e lavem as suas roupas. Interessante. E aí ele diz então: estejam prontos, gostei disso aí, para que eu esteja pronto para o terceiro dia. Não é assim, no terceiro dia eu cheguei. Mas por que Deus fala sobre estar pronto? E eu fiquei pensando sobre isso aí. De um modo geral, deixa eu te falar isso nessa manhã. Por falta de ensino, eu acredito, essa é a base número 1. Não temos essa noção de nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Eu vim aprendendo aqui pelas lives de oração, de que o ambiente que é gerado para que Deus chegue no nosso meio tem que ser gerado pelo nosso coração. É o nosso coração que gera um ambiente, gente, para que Deus ele desça. Sabiam disso? Impressionante. Então a nossa contribuição para preparar um ambiente para Deus é total. E lá está falando sobre nós estarmos preparados, estejam prontos para o terceiro dia. Eu peguei um texto do Velho Testamento, só para te provar esse conteúdo de estar preparado, né? Olha lá, estejam prontos para o terceiro dia. Em Amós capítulo 4, pode anotar, no verso 12, está escrito assim: prepare-se, ó Israel, coloquei entre aspas a igreja, prepare-se, ó igreja, para você se encontrar com o seu Deus. E eu quero te falar, nós não vamos nos encontrar de qualquer maneira. Você sabe essa noção, e todo mundo já sabe que nós somos a noiva, e Jesus é o noivo. Para esse casamento, para esse encontro que será o casamento, como eu já falei várias vezes, a noiva não vai chegar de qualquer maneira. Então há um conteúdo, gente, tão simples, mas tão poderoso, de termos um coração preparados para encontrar com o nosso Deus. E profeticamente nós estamos vivendo ainda, no finalzinho desse último milênio, né? Esse segundo milênio, porque o terceiro vai começar. E o terceiro, segundo a palavra, é 1000 anos reinando com Jesus sobre a face da terra. Impressionante, gente, mas a palavra vai se cumprir, você não tenha dúvida. Vindo a plenitude do tempo, os profetas estavam mandando ver desde Gênesis que um dia viria o Salvador. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. E ele veio. Aí pergunta, eles reconheceram que era o Salvador? Não, porque não estavam preparados de coração. Há algo no nosso coração, gente, que precisa estar em alto, é uma consciência, na verdade é uma iluminação de verdade dentro de mim e de você, que faz com que nós reconheçamos o tempo. No início do ano eu fiz aqui, né, um seminário ao longo da sexta-feira e do sábado, sobre preparados até o fim. E é isso mesmo. Esse tempo do fim, gente, ele está às portas. Será que eu tenho percepção que nós estamos vivendo nesse momento? É interessante isso. Agora veja, prepara-se, ó igreja, para encontrar com seu Deus. Então, vou falar algo bem ridículo, mas estar pronto deveria envolver a consciência de estar preparado ou se preparar. Ok? Aí você vai me falar, pastor, eu tenho que decorar a Bíblia. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre ter uma jornada de vida onde o teu coração tem entendimento. Ele é consciente. Ele está tão vivo que ele reconhece as situações ao redor. Vamos falar dessa maneira. Ele é um coração que reconhece que o caminho de andar com Deus é esse, não aquele outro. Hoje nós estamos vivendo uma cilada de um engano muito grande, dentro do próprio povo de Deus, das pessoas seguirem o que acham, o que pensam, o que querem. Eu vou repetir isso aí que é muito poderoso. As pessoas querem servir a Deus no que acham, no que pensam e no que querem. Pessoal da internet aí. Será isso mesmo?
ou eu sirvo ao meu Senhor, à vontade dEle, a voz dEle, a direção dEle, e a gente, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Porque o universo inteiro, nas hostes celestiais, simplesmente respondem a Deus. Por que nós seríamos diferentes? Mas é uma infiltração das trevas num tempo que nós estamos vivendo, despreparando, gente, ouça isso nessa manhã, despreparando a mim e a você. Despreparando ao ponto de eu achar que é Jesus quem serve a mim, naquilo que eu quero, que eu acho, que eu penso. Quem está dormindo, diga aleluia. Ô, glória. Né, Luiz? Aí você vai falar, pastor Hélio, esse negócio não é fácil não. Não, quem disse que era fácil? Mas é possível e é só dessa maneira que nós vamos chegar lá. É só dessa maneira que essa igreja estará pronta para encontrar com o seu Deus. Que ilusão é essa? De achar que eu posso viver aquilo que eu penso e Deus está comigo. De onde é que eu tirei essa noção? Estou conversando com vocês, eu posso conversar, vocês são a igreja do Senhor. E Deus me colocou aqui para pastorear vocês. Ok? Com muito respeito e carinho que eu tenho por vocês. Cara, eu amo vocês demais. Aliás, vocês são a melhor igreja sobre a face da terra. Aleluia. Aí, cara, não conta isso para ninguém. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, que noção é essa? Aonde é que eu estou aprendendo isso? Que Jesus em si, Ele vai fazer a minha vontade no que eu acho, no que eu penso. Isso está completamente desviado de todo o conceito do que é andar com Deus. Alguém está pegando? Esse conteúdo aí, a gente vai dar uma definição sobre isso, é muito importante, porque depois eu vou, me lembrem aí, agora me veio aqui, a gente ia a João capítulo 10. Não agora, aguenta aí. Então tem uma maneira própria de nós caminharmos com Deus, que dará a mim e a você iluminação, gente, entendimento suficiente para entender, opa, isso aqui é uma cilada. Não, não é dessa maneira não. Você tem claridade. Como está lá em Isaías, o tempo de trevas aumentou muito. O tempo de trevas aumentou, é o nível de ignorância. E por incrível que pareça, a despeito de tantas Bíblias novas, não é? Bíblias de estudo, livros para abençoar a vontade, parece que está entrando no povo de Deus essa noção de não, eu estou aqui, Jesus está comigo e tal, mas ele não está entendendo. Ele está desejando uma jornada onde Jesus venha servi-lo, quando é o contrário. Diga aleluia. Até mesmo essa noção de se congregar é bíblica e Deus disse que nós temos que nos congregar. Eu não posso sair, ele falou, então está falado. Você sabe, eu estava assistindo um pastor, eu comentei, acho que quinta-feira isso. Eu gosto de assisti-lo, porque ele é muito preciso. E ele me edifica bastante no meu coração. E ele falou, gente, é tão fácil. Ele estava falando, e eu só prestando atenção. É tão fácil, né? Como é que Jesus, ele vence Satanás? Na tentação do deserto, em Lucas 4, Mateus 4. Anota aí. Você tem que ler em casa. É um dever de casa essa semana. Leia Lucas 4, do início. Você vai ver até o verso 8, o verso 9. Vai em Lucas 4, que eu acho que tem uma referência um pouquinho mais larga. Jesus vence assim, ó. Satanás fala uns negócios para ele na tentação, e Jesus foi tentado. Não é uma brincadeirinha, não, ele foi. Aí beleza, como é que ele responde a Satanás? Ele responde assim, está escrito. Ele disse assim, está escrito. Não é o que eu acho, o que eu penso, nem gosto, nem quero. Está. Me abençoou muito. Eu gosto da simplicidade, porque abençoa. Agora você vê, Jesus vai e diz, está escrito, e ele se posiciona com o que está escrito. Olha aí, se você prostrado me adorar, eu te dou a glória desses mundos aí, o poder, a riqueza, tudo isso aí, hein, Jesus? Está escrito, só a Deus adorarás e darás culto, cara. Se posicionou. Ele vence na tentação do deserto, porque ele fica exatamente com o que está escrito.
hoje está acontecendo isso, de o inferno vir lavando a consciência da igreja, de que não é bem isso que está escrito. Não é dessa forma assim, pastor, isso ali é muito radical. E a gente vem tirando a nossa maneira de pensar, não aquilo que está escrito. Aí eu acabo me posicionando na minha maneira de pensar. A fragilidade hoje, gente, deixa eu te falar, o coração de vocês, e isso que eu percebo, eu também viajo, eu vejo isso por aí, a fragilidade do corpo de Cristo hoje, justamente porque não está nesse fundamento, ela é muito alta. E o que acontece numa fragilidade como essa, achando que essa jornada de vida é uma jornada para mim, é uma jornada como eu quero, como eu acho, um pouquinho lá na frente não ficará de pé. Eu quero dizer para vocês, não ficará de pé. Não, eu vou dizer mais uma vez, não vai ficar de pé. E Deus nos chamou para ir até o final. Porque os dias são maus, vão piorar. A pressão entre eu e você ficarmos com a verdade ou não vai aumentar. Então, se desde já eu estou me preparando, então beleza. Já sei que o caminho é esse e o caminho é verdadeiro. Alguém está entendendo um pouquinho? Sempre eu digo isso, e é bom a gente repetir, não arraste Deus para os seus próprios planos. Consulte a Ele. Fala com Ele, Senhor, o que você quer para mim? Lembra, eu estava lendo lá no Recreio, falando sobre isso, olha, há caminho que parece direito ao homem, parece maravilhoso, perfeito, mas no final dá caminhos de morte. Eu acabei trazendo a lembrança de Gênesis capítulo 13, entre Ló e Abraão, que escolheu pela vista, pelo aquilo que é agradável para ele, pelos cifrões daquilo que ele ia ganhar e tal. Tudo isso, gente, tem que tomar cuidado. Nessa série que eu quero falar sobre finanças, eu só vou te falar uma coisa, dinheiro não pode ser o seu coração. Se não for o seu coração, Deus vai te acrescentar. Mas no momento que ele percebe que o coração do filho dele está agarrado no dinheiro, ele... eu não quero perder meu filho. Pastor, não acredito que você está falando isso. É isso mesmo. Que depois que os meus olhinhos fecham, é que a gente vai ver a quem realmente a gente adorava. Se era Deus ou o dinheiro. Uau! Silêncio sepulcral nessa manhã. Mas se a gente aprender que Ele é o Senhor da minha vida, e que tudo que eu tenho é dele, irmão, segura, peão. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Essa série vai chegar, vai te abençoar. Mas é óbvio, com tudo aquilo que você vai ouvir, e eu também, eu me incluo, estou junto contigo. Nessa palavra, o seu posicionamento e o meu será sempre fé. Minha mente não entende, a minha carne vai dizer, não é bem assim não. Eu vou ficar com o que está escrito e se posiciona, assim como Jesus fez. Assim como eu acabei de mostrar aqui uns versos, debaixo da ordem de Deus, tem sempre um milagre. Então, estar pronto deveria envolver a consciência de estar preparado. Deixa eu conceituar aqui, porque aí agora a gente entra nessa parte, santificação tem como significado, gente, tanto no Velho como no Novo Testamento, o sentido de ser separado. Separação. Mas veja, eu quero que você entenda aqui, quando Jesus fez uma obra na cruz do Calvário, Ele está trazendo o padrão da origem, porque o homem pertencia a Deus, era dele. Então quando Adão e Eva pecaram, a natureza de Deus foi embora. O homem ficou por sua conta e risco na mão das trevas e nem sabia. Legal, Jesus traz esse padrão de volta. E agora todos quanto recebem, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos, pertencerem a Deus. Eu queria que você entendesse isso. A questão de estar separado e pertencer a Ele, não é porque eu sou melhor que todo mundo.
É justamente Jesus fez essa obra para todo mundo se entregar. Uau, é para todos. Pastor Hélio, isso aí é para todos. E começa no dia que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador. Para você ter uma ideia como isso aqui é fantástico. Porque veja aqui, vai comigo agora sim, João capítulo 10. Eu não coloquei aqui, mas anote aí no teu caderno. João capítulo 10. Falando sobre o bom pastor que é Jesus. Falando sobre o porteiro abrir a porta para ele, que ele é o bom pastor. Vamos ler o verso número 3. Então chegou Jesus, verso 3 de João 10. Todos acharam? Então vamos ler. Então está assim: para este o porteiro, para Jesus, ele abre. As ovelhas, o quê? E ele chama pelo nome o quê? Grifa aí, suas próprias ovelhas. As ovelhas ouvem, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e o que ele faz? Conduz para fora, ou seja, ele separa. Porque, olhem para mim, só estas podem andar com ele. Mas que preconceito é esse, pastor? Então quer dizer que ninguém pode andar com Deus? Pode, é para todo mundo. Desde que eu e você entregamos a nossa vida para Ele. Desde que eu me torne uma nova criatura, porque aqui está escrito as suas próprias ovelhas. E a gente vai ver para frente que a gente se torna propriedade exclusiva dEle. Não é metido, Deus. Não é metido, não. Ele é Deus. E eu quero te falar que isso envolve a humanidade inteira. Essas são as boas novas que nós temos que passar para as pessoas. A exclusividade do homem inteiro se tornar dele novamente, ser separado para ele. Então estas que ele chama, que pertence a ele, ele conduz para fora, porque agora tem uma jornada. Olha essa jornada como ela será no verso número 4. Será essa jornada, depois de fazer sair todas as ovelhas, digam amém. Amém nada, está vendo? Já te peguei logo cedinho, às 8:30 da manhã. Pastor, essas ovelhas aí que não entregaram, eu não sei, acaba virando cabrito, sei lá, algum bicho aí. Mas aqui está dizendo assim, ó: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Gente, você tem que ter em alta isso, que é o seguinte, rapaz, você é marcado pelo sangue de Jesus, rapaz. Você pertence a Ele. Não sabe o que é isso? O inferno, quando mexe contigo, está mexendo com a família de Deus. Anota isso aí. Ele vai se dar mal. Toda arma forjada contra você não vai prosperar. Porque você e eu, nós somos o propósito de Deus sobre a face da terra. Você tem que tomar posse, cara. Ele está mexendo com a família errada. Fala aí, ô demônio, tu está mexendo com a família errada, cara. Eu vou chamar meu pai, hein? Os demônios, rapaz, ele descobriu. O inferno tem muito medo, cara, dessa condição de nós pertencermos a Deus. Não somos melhores do que ninguém. A oportunidade de pertencer a Ele é dada a todos. Mas sabia, nem todos vão receber. Aí já é com o coração do homem. Mas entende isso, quem está alto no meu coração, eu pertenço a Ele. Eu fui separado para Ele. A palavra santificação, gente, tem a ver com separação. Mas separar por causa de quê? Porque tem um propósito, a gente vai ver. Aí agora, esses que lhe pertencem, Jesus vai, verso 4, hein? Volta a abrir de novo a Bíblia. Vai adiante delas, e elas o quê? Não, é Jesus que segue elas. Pastor Hélio gosta de falar uns negocinhos assim, eu gosto. Que é mais simples que a gente imagina. Não é Jesus que me segue. Não é Jesus fazendo o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. E elas o? Porque lhe reconhecem. E responde a Ele.
Oh, pastor, isso é santificação? É essa jornada assim, caminhando com Ele, respondendo? Exatamente. Em outras séries de mensagens aqui que eu já fiz no passado, depois vou voltar a trazer para você reforçar isso. Se eu sou uma nova criatura, eu devo viver como nova criatura. É um aprendizado. É um crescimento. Ora, se Deus já instituiu a minha maturidade, é porque Ele também sabe que eu sairei da infantilidade, mas um dia eu serei maduro. Da mesma maneira que o neném nasceu. O bebê da Claudinha, está aí, Pepe. Beleza. Daqui a pouco você já sabe que um dia o menino entrou na maturidade. Ou a menina. Está claro isso, gente? É bem legal, para a gente ter uma noção certa, sabe? E Deus, Ele fez as coisas perfeitas. Ele entende bem que eu, como nova criatura, sou um bebê na fé. Eu expliquei aqui, alguém lembra? Domingo passado, sobre o posicionamento das pernas. Eu me entrego a Jesus, é o primeiro passo. Com essa alavanca eu jogo o segundo. Agora eu sou cheio do Espírito Santo, livro de Atos. E só agora então, com a terceira perna, já que a segunda está estabelecida, as cartas são para o crescimento da igreja. Crescimento. Esse é o processo, é assim que Deus olha para mim e para você. Estou te olhando nesse aqui, porque eu estabeleci que fosse assim. Eu não posso deixar ser confundido, não é mais, gente, eu quero te falar isso, não é mais uma jornada para mim mesmo. Eu recebi a Jesus porque é bom. Pastor, eu sou liberto, que coisa boa ter Jesus e tal, mas eu não vivo mais para o que eu quero. Pastor, isso é difícil. É difícil, mas tem que morrer todo dia. A carne tem que morrer para entender que é dessa maneira que nós somos abençoados. Eu sempre ensinei e vou continuar ensinando. Quer a bênção de Deus? Faz o que Ele te pediu. Pastor, eu quero muita grana. Então faz o que Ele te pede com grana. Momento, nesse bolso ninguém toca. Sou eu que, nem minha mulher mete a mão. Não. Vai lá, mulher, tem 100 aqui, me traz o troco, hein? Tem que ser uns 70 no mínimo. Um espírito desse não vai a lugar nenhum. Por que você está rindo? E não, tem uns pastores aí que já me falaram. Eu falei, conversando outro dia com um pastor, mas que barulho é esse no seu celular? É minha esposa, está fazendo compra com cartão. Eu falei, olha só, nós estamos batendo papo aqui há 10 minutos, já aconteceu umas 600 vezes, esse plim, plim, plim. Tu está lascado, hein, cara? Jesus, ajuda nós. Mas tudo é crescimento, cara. Deixa eu só falar uma coisa com muito carinho. Eu sou teu irmão em Cristo. Obedece a Ele, vai dar tudo certo. Jesus falou assim bem claro: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E o homem se acha. Mas hein o quê, rapaz? Desce desse trem aí, rapaz. Tu sabe quem é que está sentado nesse trono maravilhoso, cheio de glória? Cara, se dobra para Ele, responde a Ele, você vai ver a vida que você vai ter. O inimigo não prevalecerá sobre a tua vida. Nem sobre a minha. Está dando para pegar? Simples, né? Então veja, gente, Deus em sua vontade, Ele requer do seu povo aquilo que a gente acabou. Ele vai pegar as suas ovelhas e vai tirar a parte, Ele vai separar para essa caminhada, essa jornada com Ele. Agora veja, eu quero dar uma declaração importante. Eu não sou separado de, isso é legal de anotar, mas eu sou separado para. Deus não está falando de separar eu e você de pessoas, de continuar andando nesse mundo. Esse dia vai chegar quando Ele terminar o propósito dele sobre a face da terra com a humanidade. A vinda do Senhor é isso. Ele não está querendo que eu saia do meio de pessoas, do ambiente de trabalho, porque nós somos a luz. Nós somos uma oportunidade para que outras pessoas conheçam Jesus assim como agora eu conheço. Foi numa faculdade que alguém que jogava vôlei com a gente foi chegando perto de mim,
Queria me namorar, mas foi jogando, tal, Jesus, o Rei da Glória, tal. Estou aqui, ó. Não, pelo menos uma vida, né? Vê lá, e aí? E a oportunidade nossa de semearmos? Então, não é uma separação de, eu não quero saber, vamos entender bem as coisas. É uma separação para. A visão correta e primária de separação não é separação de, é uma visão de separação para Deus. Porque tem um propósito. Veja Levítico. Eu já estou terminando. Levítico capítulo 20, verso 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, Elinho. Legal, olha só. E os separarei dentre os povos para serem meus. Para ele, mas tem um propósito, porque a gente vê isso no Novo Testamento, que nós somos aqui ministros da reconciliação, chamados para mediar, para levar ele, a obra que ele fez, a alguém que está do nosso lado. É por isso que nós aqui temos um círculo de pessoas ao nosso redor, de ambiente de trabalho, faculdade, seja lá o que for, vizinho. Vocês serão santos para mim, está escrito. Não porque Deus não quer saber dos outros, não. Olha, para vocês terem uma ideia, gente, não tem prova maior do amor de Deus do que essa. Ele morreu pela humanidade na cruz do Calvário. Ele fez o que o ser humano não poderia. Agora, se as pessoas não recebem, o problema não é mais de Deus. Porque ele sofreu muito. E entregou a vida dele por mim e por você. Se as pessoas o rejeitam, aí é com elas. E você sabia que esse é o pecado que não tem perdão? É o pecado da incredulidade. É o pecado de saber, de ter consciência, mas rejeitar. Fala para mim. Não quer dizer que o mundo está indo para o inferno, pastor, porque eles estão pecando para caramba, fazendo uma opção de besteira, e o mundo está no top de tantas coisas perversas e malignas. Não. O maior pecado de todos é não receber como Senhor e Salvador. Você sabia que está escrito que nós devemos obedecer o Evangelho, as boas novas? Isso tudo está acontecendo de malignidade, nada mais é do que a consequência de um mundo afastado de Deus, que não quer, que rejeita. Agora não é tremendo quando Jesus chega assim, ó, não fui eu que te escolhi não, hein? Não foi você que me escolheu não, hein? Fui eu que te escolhi. João capítulo 15. Uau! Agora se ele fala isso para você, para mim, ele não está falando para a humanidade inteira? E Deus está dando oportunidade nesse mundo inteiro das pessoas o receberem como Senhor e Salvador, porque esse é o Evangelho libertador. Essa é a resposta. Eu preciso ser liberto de uma natureza que me atrela às trevas, de uma condenação eterna. Mas esse preço ele já pagou, pastor Hélio. Sim. E graças a Deus, porque nós respondemos. Alguém está pegando isso nessa manhã? Então vamos ficar de pé.